Olá, pessoal, bem-vindos aqui na nossa live de hoje. Nós temos aqui um momento muito especial, bastante esperado por mim, e assim, com grande alegria que eu venho hoje junto com um colega que eu tenho assim uma super admiração, que é o nosso querido Eric Cupertino, um cara que eu aprendi a admirar muito ao longo dessa Ah, trajetória que a gente vem tendo da análise do comportamento. É uma pessoa que apoia completamente o uso dos recursos, das estruturas, entende muito do que fazer. Eu costumo dizer, Eric, que a gente precisa de analistas do comportamento que peguem o boi pelo chifre. É importante a gente ir lá e pegar o boi pelo chifre. E eu vejo que você pega o boi pelo chifre. Eu falo isso para os meus alunos sempre. Eu falo, não adianta a gente saber muito, dominar muito, mas na hora que tiver que pôr, pega para capar, o cara não o sabe bicho direito pegou. o que fazer, né? Então eu estou muito contente de estar com você aqui hoje. Assim, eu sou da velha geração, mas o que eu tenho visto da nova geração de pessoas ligadas ao autismo hoje tem me deixado muito contente. Assim, você é um representante dessa nova geração e que não podia perder a oportunidade de conversar um pouco com você sobre alguns problemas que a gente pode ter aí com relação a manejo de comportamento em autismo, em situação escolar. Então, é por isso que eu te convidei. Tá Então, dando você uma não quer contar? falhazinha. Não sei se É? sou eu ou se é você. Será? Acho que até ele adaptar aqui pode. Aqui está tudo certo. Aqui está tudo Deixa eu ok. ver se Por tá enquanto tudo está, certo né? aí. Tá aí? Tudo É, bem? Foi fui aqui em combinado. casa, acabei de ver. Voltou. Acho que Voltou? voltou. Conta aí pra Voltou. gente. O que você faz? Se apresenta pra gente, conta o que é que você está fazendo. E aí a gente vai começar a nossa conversa. Tá bom, já tá dando calor já. Pode tirar. Eu já tirei aí. Eu Bem, tava, ó, eu tirei, porque eu tava com calor também. maravilha. Bem, Maria Elisa, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Puxa vida, nossa, que momento honroso escutar isso de você, né? Para quem te conhece, sabe da sua trajetória, para a gente aí que está começando aí na análise do comportamento, principalmente, é muito gratificante ouvir as suas palavras. Muito obrigado. Eu estou nervoso, né? Estou nervoso de tão admiração que eu vejo também na sua pessoa, na sua profissão. Mas eu vou tentar aí dar o melhor de mim para a gente fazer uma live super legal, super bacana, com um assunto aí, com a temática que a gente linkou, tá bom? Mas falar da gente, né, sempre é difícil, mas eu vou tentar. Então, eu sou psicólogo, né, nos formamos aí juntos agora, né, na especialização em análise do comportamento aplicado, então, somos aí atuais analistas do comportamento, presta serviço para a clínica Grupo Gradual, para um centro também de apoio ao autista de Osasco. Participo de projetos de pesquisas aí, onde o enfoque dessa pesquisa é o treino parental, e eu gosto muito dessa temática sobre treino parental, né? Eu acho que é muito importante. A aba não realizar treino parental não deixa de ser a aba, sempre falo isso. Então, participo de programas que têm esse intuito também, como Super Aba, aí, em parceria com o Dr. Carlos Gardia, com a Adapt Educação, que é uma plataforma, e com a Gradual também, junto, que confiou aí esse trabalho nas minhas mãos também. Então, já tenho aí alguns trabalhos publicados também, inclusive sobre manejo de comportamento, que eu publiquei aí no início da pandemia, falando sobre como manejar comportamentos, como realizar esse treino parental à distância, né? Já que a pandemia estava dando somente essa permissão para a gente. Enfim, aí estou com um capítulo de livro para ser lançado também, falando sobre o manejo de comportamento, mas na Ah, não parte diga. alimentar. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente vê muito resultado, né? Quando a gente vê o indivíduo se desenvolvendo, evoluindo, aprendendo e aumentando e ampliando o seu repertório, a gente acaba se apaixonando, né, cada vez mais por uma temática específica. Uhum. Enfim, esse é um pouquinho de mim aí, e espero que seja muito gostoso o Muito encontro de obrigada, hoje. viu? Bem-vindo. Vamos conversar, conversa?
Vamos lá. A conversa vai começar na escola, a gente tem uma pessoa com autismo, que é o que a gente faz, e a gente tem uma situação escolar. Então, tá bom. O que a gente costuma ver é que muitas vezes essas crianças, elas têm um jeito diferente de se comportar, aprende como qualquer ser, qualquer animal, no entanto, faz aí alguns comportamentos diferentes e que, a depender de para que isso está servindo, ela vai mostrar isso dessa forma ou de outra. O fato é que o professor está com a criança em sala de aula, a escola vai receber, e agora já está recebendo toda a galera de novo, e eu penso que existem algumas coisas que é importante a gente elencar, a gente pensar. O que a gente tem que pensar primeiro, antes de pensar em manejar ou modificar um comportamento de uma criança em sala de aula? Tem alguma coisa que a gente precisa levantar? Quer dizer, o menino está dando problema, tá bom. O que a gente tem que fazer? Por que a gente tem que pensar primeiro? Ótimo, perfeito, ótima pergunta. Bem, vamos lá. Eu acho que, como assim, como todo plano de intervenção, como toda abordagem, como toda ciência, né? Falando aí especificamente da aba, que é uma ciência e não abordagem, a gente começa sempre ali com os quesitos de avaliação, né? Acho que primeiro a gente precisa avaliar para depois a gente pensar o que fazer. E com uma intervenção aí pautada pela ciência ABA não é diferente. É claro que a ciência ABA tem um procedimento de avaliação específica, né, que pertence à análise do comportamento, que é a avaliação funcional. Né, e a avaliação funcional vai fazer a avaliação aí do comportamento inadequado que está sendo emitido ali naquele momento, né, até mesmo dentro de um contexto escolar, né, quando a criança, o aluno está sob demanda escolar. Então, esse é o primeiro passo. Vamos avaliar, né, vamos saber aí quais são as funções ou a função única deste comportamento, né? Então a gente precisa iniciar, como a gente está falando de um contexto escolar, a gente sabe que os professores eles têm muita dificuldade nesses momentos de manejar o comportamento da criança e que precisam ser capacitados, né? Que precisam ser treinados. Não digo nem orientados, que orientar é diferente de treinar. Treinar é ir lá, colocar a mão na massa, fazer roleplay, simulação, como é que eu manejo, como é que eu observo, como é que eu treino esse meu olhar clínico de identificar as funções daquele comportamento disruptivo, né, que está sendo emitido ali dentro do contexto escolar. Identificando a função, ou seja, o porquê, quando, como esse comportamento ocorre, né? E aí a gente, identificando essas funções, a gente consegue delinear um plano de intervenção individualizado para aquela criança, para aquele aluno. Né? E a gente sabe que a aba, né, tem aí um leque gigantesco de procedimentos em que a gente utiliza para manejar tais comportamentos. Agora, que funções são essas, né, Marilisa? São aí funções que a gente leva, né, como base, por exemplo, às vezes o aluno, na presença da demanda escolar, ele começa, sei lá, chutar a mesa, gritar, empurrar, beliscar a professora, né, e aí a professora, né, vai avaliar aquilo de um jeito de coisas que ela só está observando concretamente, que é, por exemplo, eu coloco atividade, ele começa a ficar assim, deve ser porque ele não quer fazer atividade. Pode ser, né, que aí a gente chama essa função aí de fuga e esquiva de demanda, mas pode ser que não seja isso, pode ser que ele esteja fazendo por atenção, porque toda vez que apresenta atividade, ele começa a dar o disruptivo, aí ele mobiliza a sala toda e recebe aquele palco naquele comportamento inadequado. Pode ser que ele esteja fazendo isso porque ele está querendo ter acesso a alguma coisa, que aí a gente chama essa função de acesso a tangível, por exemplo, né? E o simplesmente, por exemplo, sair da sala é um tipo de função. Né, acesso a tangível, pode ser funções autoestimulatórias, né, que tem ali, que está ligado a questões sensoriais, né, que a gente chama aí de reforço automático, que é um dos comportamentos mais difíceis de manejar, porque o próprio comportamento é reforçador para a criança, para o aluno, e aí como tirar uma coisa que é reforçadora e substituir por outra coisa, né? Então se torna muito difícil.
Ou controlar a situação, por exemplo, né? Função de controle. A criança quer controlar a situação ali, então ele mostra quem manda por meio dos seus comportamentos inadequados. Então, a gente sabendo as funções, aí a gente vai saber o que fazer depois. Esse é o primeiro passo, Você ok? sabe que tem uma coisa assim que a gente escuta muito em situação escolar, é que parece que não cabe dentro da situação escolar, não mora dentro da escola a avaliação funcional, como se isso fosse para a clínica. Então, quando a gente manda as tabelinhas e põe lá antecedente, o que aconteceu, consequente, pede para o pessoal ainda tem um pouco de dificuldade de se entender nesse contexto, de dizer que eu preciso visualizar isso. Sem isso, a gente não consegue entender que enredo, que pito está tocando, mas é Exato. fundamental isso que você está falando para que as escolas não entendam que essa questão de colocar uma estrutura a partir, ou um ensino de estruturar de alguma forma, começa nessa avaliação que está na mão da escola também, não é um equipamento para a clínica, né? Então, isso que você veio falar é fundamental para que a gente Não precisa. é um equipamento só para a clínica, né? É um equipamento para a escola, em casa, aonde esse indivíduo estiver, deve-se fazer essa avaliação funcional. Por isso que a gente entra aí novamente nessa questão do treino, né? É treinar esse olhar clínico e a gente conseguir identificar essas variáveis. Hoje mesmo eu vi um videozinho, um vídeo aula, e aí o analista do comportamento, muito renomado, não vamos falar nome, né, por ética, ele disse que, poxa vida, gente, é só ver, tá na cara ali, né, é só ver qual que é a função do comportamento e fazer a intervenção. Mas não é tão simples assim para quem não tem a prática, né, Maria Elisa? É fácil para a gente, porque a gente já está ali no dia a dia e a gente já está com esse olhar clínico refinado. Mas é necessário ensinar. Até porque quando a gente vai falar aí de uma construção histórica e cultural, a gente tem a tendência de fazer análise desses comportamentos com bastante inferências. Vou inferir, ele está triste porque ele não viu a vovó no sábado passado, então por isso que ele começou a ficar inadequado agora. Né? E não é isso. A avaliação funcional, né, e a análise do comportamento aplicada observa comportamentos que sejam observáveis, né, que sejam passíveis de mensuração. Então a gente precisa medir, mensurar a frequência desse comportamento para verificar se os procedimentos delineados estão dando certo ou não, se vai mudar, o que a gente precisa fazer. Então, então a gente deixa de lado essa parte de inferir, né, de pensar, eu acho que. Não, vamos avaliar as variáveis, né? Quais são as variáveis que estão controlando este responder, né? As variáveis mantenedoras daquele comportamento improdutivo. Isso é muito importante a gente saber. Tá E bom? aí, a partir da avaliação funcional, a gente conseguir, e quando a gente consegue fazer o estabelecimento dessas variáveis, aí é que a gente vai selecionar que procedimento que vai aplicar ali, porque serve para aquele cara. É uma coisa alta costura, que eu costumo dizer, é feito para o corpo da pessoa, não é? E aí, essa coisa dessa alta costura que vem para o corpo do fulano, a gente vai emprestar aquela ou esse procedimento. O que a gente tem hoje na análise do comportamento que a gente poderia citar como recursos que poderíamos emprestar para poder usar depois da avaliação? Perfeito. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso. O que tem, não dá para falar. Vamos tentar aí pegar pelo menos os principais procedimentos de intervenção para manejar comportamentos difíceis, né, quando a criança está sob demanda escolar, né, levando em consideração a temática aí do nosso encontro. Então, identificou a função, aí a gente vai saber o que fazer com essa criança, com este aluno. Então, dependendo da função, a gente tem procedimentos aí, como, por exemplo, muito utilizado, muito comentado pelos analistas do comportamento, reforçamento diferencial. A gente tem procedimentos aí de
extinção, mas tome cuidado com a extinção, porque é sempre importante fazer procedimento de extinção recombinado com outros procedimentos que vão redirecionar aquele comportamento inapropriado. A gente tem procedimentos aí de reforço não contingente, né? Se for, por exemplo, a função por atenção. Então vamos ver em quanto tempo essa criança leva para se engajar no comportamento inadequado. Ele fica adequado durante 5 minutos, depois de 5 minutos ele começa a se engajar no inadequado. Opa, então se a função for a atenção, antes dele se engajar, eu vou lá e dou atenção para ele, né? De 3 em 3 minutos vou dando atenção para essa criança, né? E aí a gente vai evitando que a criança tenha contato com essas variáveis inadequadas, né, do comportamento. Então a gente tem procedimentos como o uso dos apoios visuais, né? Isso também é muito importante, desde que a criança tenha esses pré-requisitos aí para a gente utilizar, né? E aí depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. A gente tem procedimentos, sei lá, o que a gente pode utilizar mais? Procedimentos de redirecionamento para a gente diminuir a frequência daquelas respostas. Então, tem esses e numerosos outros procedimentos que a gente vai poder falar, ou enfim, a gente vai conversando um pouco mais sobre e entender que procedimentos são esses para manejar o comportamento. Mas uma coisa, né, Maria Elisa, que eu quero destacar mesmo é que os estudos, né, indicam que as intervenções antecedentes, elas são mais eficazes para manejar o comportamento. É possível realizar uma intervenção na consequência, ou seja, depois que o inadequado ocorreu? É possível, mas a gente tem mais efetividade aí nos resultados, na diminuição do comportamento inadequado, quando a gente apresenta uma demanda escolar para a criança, quando a gente se antecipa ao comportamento. Érica, mas como é que eu vou me antecipar ao comportamento, né? Vou ter uma bola de cristal? Não, porque a avaliação funcional vai trazer para você aí quais são as variáveis antecedentes, ou seja, o que veio antes do comportamento, ela já vai te identificar, então toda vez que tem esses eventos antes de ele emitir o comportamento, ele vai lá e entra no disruptivo. Então, me antecipo. Se tá para chegar tais eventos que vão evocar essas respostas inadequadas no indivíduo, eu vou lá e faço o procedimento de intervenção para que ele não entre em contato com esses comportamentos inadequados. Agora, se for um comportamento que já aconteceu, na consequência, reforçamento diferencial, por exemplo, é muito importante trabalhar isso, redirecionar, não dar atenção, não manter o contato visual com aquele comportamento, mas eu redireciono. Por exemplo, se eu estou na escola, coloquei atividade na mesa para a criança fazer, e aí a criança começa a se bater e começa a jogar a mesa para o alto e não quer fazer atividade, eu vou tirar o meu contato visual daquela criança, né, mas sempre ficando ali com a orelha em pé para ver se não vai ter nenhum prejuízo físico com a criança ou com as outras, ou com a própria professora. E aí eu redireciono no sentido, sei lá, ter um reforçador ali específico. Nossa, que legal esse brinquedo! Que demais, eu vou querer brincar tanto com esse brinquedo. E aí a intenção é da criança, opa, parou inadequada, ela vai lá, chega perto da professora, vê que aquilo, nossa. E aí ela fala, Joãozinho, você gostou do brinquedo? Você tá tão lindo agora, você tá tão fofinho, veio falar comigo. Toma o brinquedo e faz esse reforçamento diferencial. E aí, é claro, depois a gente vai tentando voltar a criança para essa demanda. Treino de comunicação funcional é um dos procedimentos também para manejo de comportamento, ensinar a criança a pedir em vez de usar comportamentos disruptivos. Enfim, a gente consegue traçar aí vários planos de intervenção, no entanto, por isso que é importante a gente fazer avaliação funcional, ter o acompanhamento de um analista do comportamento para pensar aí junto qual que é os procedimentos específicos para aquela criança. Né? A É gente isso não que eu ia pode ficar falar. tirando para todo lado. Isso que eu ia falar. Não serve para todo mundo, né? Não Porque às serve. vezes tem assim, vamos. Como é que o professor pode entender assim, olha, isso é para aquele, mas isso não dá para esse? Essa coisa do que a gente escuta muito, a educação carrega muito isso,
o professor tem muito amor para dar, né? Que a criança, Uhum. essa coisa muito subjetiva, fala muito mais sobre adjetivos da pessoa do que para o comportamento da pessoa. E aí Uhum. fica preocupado, né? Quando a gente fala, ó, não dá trela para ele, não, na hora que ele estiver fazendo isso. Mas não, os professores têm muita dificuldade de entender essa coisa que popularmente o povo fala de ignorar. Não é para ignorar a criança inteira, para ignorar o comportamento que ele está Isso. fazendo naquela hora. E então, isso eu acho que é bem importante se você puder reforçar, viu, Eric, que os procedimentos que nós temos na análise comportamental, eles estão disponíveis, mas eles não precisam ser comprados para todas as crianças. Tem que ver se a criança tem Isso. saldo para pagar, né? Então, porque não é, não dá para sair vendendo procedimento dentro da escola. Ó, o cara precisa, precisa. Então vamos usar. Agora, não é algo que a gente faz um bingo e que a gente vai aleatoriamente oferecendo estratégia, né? Exatamente, exatamente. Não dá. Eu citei aqui vários procedimentos, mas a gente tem que pensar, tá, qual que é que vai ser utilizado para essa criança? E novamente a gente entra aí na função do comportamento. É a função do comportamento que vai dizer para mim quais são os procedimentos mais eficazes, né, e que vai estar dentro da individualidade daquele aluno. Tá? Então, por exemplo, se a minha criança ela começa a emitir comportamentos, eu fiz a avaliação funcional e a função deu fuga e esquiva de demanda. Então, eu vou ensinar essa criança a pedir intervalo no meio da atividade, né? Por que não dar atividade, não dar intervalo no meio da atividade? Né? Por que não interromper? Se ele pedir, a gente está vendo que é um comportamento mais produtivo. É melhor do que ele gritar, é melhor do que ele ficar cantarolando na sala porque não quer fazer atividade, é melhor do que ele ficar com a atenção flutuada, né, olhando para um ponto X e não fazer atividade. Né? Esses comportamentos também podem ser fuga. Então a gente vai lá, né, com um treino de comunicação funcional, ensina ele a pedir intervalo, com apoio visual, deixa em cima da mesa, né, para ele pegar e falar intervalo, ou eu quero intervalo. Se for uma criança verbal, ensina ele a falar eu quero intervalo, né, e libera ele 2 minutinhos. Ah, você quer intervalo? Tá bom, pode sair, depois a gente volta, combinado? Combinado. E aí a criança volta para a atividade sem emitir esses comportamentos inadequados. Então, é a função que vai dizer para mim quais são os procedimentos que eu vou utilizar com aquela criança. Se é por atenção, por exemplo, procedimento que eu falei, reforço não contingente, né? Atenção não contingente. De tempos em tempos eu vou dando atenção para aquela criança. E aí, independente do que ela esteja fazendo, e aí os inadequados vão também diminuindo de frequência. Se for por acesso a tangível, né, ele está querendo pedir, solicitar alguma coisa, aí a gente faz um treino de mando, né, vamos ensinar essa criança também a pedir, entra também o treino de comunicação funcional, não é verbal, ensina a apontar, né, aponta, mas sempre acompanhado com esse estímulo vocal, né, dá, e entrega para a criança, se a gente estiver falando de uma criança de pré-requisitos, pequenininha, enfim, se for função de reforço automático. E difícil, né? E a própria estereotipia. Colocou atividade, ele começa a estereotipar. Então, sei lá, redirecionar, né? Dar alguma ocupação para a mãozinha dessa criança, dar algum estímulo sensorial que vai regular a criança e depois entrega a atividade, né? Você não vai conseguir dar atividade uma criança que está desregulada sensorialmente. Então, vai dando esses comportamentos. O que é manejar comportamento, né, Maria Alice? Não é só simplesmente aplicar o procedimento, mas sim ensinar comportamentos alternativos, tá? Que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso, né? Tá, eu manejei e agora, o que eu faço? É isso que eu ia falar. Falei, aí depois, o que tem que fazer depois que melhorou, mudou, sei lá. O que tem que fazer depois? Porque eu fico pensando Sim, nisso também. exatamente. Né? E tem uma outra coisa que eu acho que para fazer um link com o que você está colocando, o lance do PEI, que as escolas têm o direito a ter um PEI, para que a gente preveja o que vai ser feito. Nesses programas, né, de ensino, nesses planos de ensino, essa preocupação comportamental também precisa estar.
porque a gente costuma ver mais Uhum. uma preocupação acadêmica, vamos pensar assim, ou de alguns repertórios que não seriam estritamente ligados ao que a gente está conversando aqui. E aí vem a queixa. Ah, ele não para, eu não consigo ensinar por causa disso, por causa daquilo. Até porque não foi previsto olhar para essa questão comportamental. E o que eu experimento, isso vem melhorando, mas eu ainda experimento isso, é uma dificuldade muito grande de dizer que, assim, nós não sabemos fazer isso. Então, eu sei ensinar Uhum. a colorir, eu sei ensinar a montar um quebra-cabeça, eu sei ensinar, mas eu não sei ensinar o menino a parar de se bater, eu não sei. Então, como eu não sei, logo isso não vai para dentro de um PEI. Então, essa questão do PEI, para mim, é uma coisa que tem que ficar martelando, porque a escola Isso. sem programação já era, né? Exato, é. E a gente acha que PEI é somente para esses conteúdos pedagógicos. E a É, gente pode criar um plano também de ensino individualizado para a criança, para o aluno, que estejam aí como alvo as habilidades comportamentais, né? Um programa, por exemplo, social, a gente inclui em um programa social como é que a gente vai agir com aquela criança, né? E é esse PEI, ou PIC, né, Plano de Intervenção Comportamental, enfim, como quiserem chamar, é esse plano que vai dizer para mim, né, como com essa criança funciona assim, 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 assado. Quando ele estiver gritando, faça isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Quando ele estiver jogando objetos no chão, material no chão, faça isso, 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 aquilo. Né? Então, é esse plano que vai dizer para o professor, para o auxiliar, né, para o acompanhante, o que deve fazer nesses momentos. Né? E aí, depois que a gente faz isso, né, a gente vai entrar aí nesse conceito de ensinar novas habilidades, novos repertórios para a criança. Não basta eu simplesmente manejar e redirecionar o comportamento. É concomitante, é simultâneo. Você manejar, né, redirecionar o comportamento, automaticamente você também está ensinando respostas alternativas para aquela criança. Se ela utiliza o bater a cabeça para pedir alguma coisa, vamos ensinar essa criança a utilizar alguma comunicação aumentativa, alternativa, para pedir essa coisa, né? Só que uma coisa que a gente precisa ficar muito esperto, Maria Elisa, na hora de dar um comportamento alternativo para a criança responder. O que a gente precisa ficar muito ligeiro e ligado? Esse comportamento alternativo, né, essas respostas alternativas, ensinar novas habilidades para a criança, ela não pode ter um custo de resposta maior do que, por exemplo, bater a cabeça. Sabe? Se você está querendo manejar o comportamento e vai dar uma coisa difícil para ele, não, ele vai ter que formar a frase no PEX. Eu quero sair da sala, por favor. Né? Aquilo é bem mais difícil. Poxa vida, para mim é mais fácil bater a cabeça do que eu fazer tudo isso. E ele vai lá continuar batendo a cabeça. Então, diminua, gente. Diminua o custo de resposta. Pega uma pista visual única, né? Se essa criança já utiliza a comunicação aumentativa alternativa e fala, sair. Saiu, por mais que seja uma criança que já monta sentença frasal, só que ele está com um comportamento inadequado, eu vou utilizar aí um procedimento que vai diminuir o custo de resposta. Né? A resposta alternativa adequada tem que ser mais fácil do que bater a cabeça, por exemplo, para que a gente consiga substituir. Se você dá uma coisa mais difícil, não vai acontecer. Então, depois que a gente maneja o comportamento, é isso: ensinar novas habilidades, novos repertórios, essa criança deve fazer toda vez que não ter comportamentos inadequados na presença da atividade. Isso é é. muito importante. Eu sempre falo para as pessoas assim, que a criança não tem dinheiro para pagar. Ela tem que custa e ela não tem ainda a grana para pagar. Tem que começar a ensiná-la. Então, vai colocando lá na poupança, para a hora que Exato. precisar usar, vai usar a Perfeito. grana inteira. Então, se a gente cobra, pensa, e muitas vezes a gente recebe cobranças e a gente não tem com o que pagar, a gente some. Quem é que quer dever para os outros? Então, essa coisa do custo de resposta é sensacional, porque realmente a gente vê isso, né? A demanda está alta, o Sim. comportamento é pior, a gente vai
piorando o negócio, o caldo vai ficando mais grosso. Sério. Que perfeita analogia que você fez. A gente costuma fazer isso. Agora, me fala uma coisa, e nessa coisa toda de ter a criança com TEA na escola, em qualquer circunstância escolar, né? Hoje em dia, basicamente, todas as crianças com autismo estão, de alguma forma, previstas, né? Para que a gente atenda elas em instituições escolares, a gente tem uma família aí, né? E eu sei que você é muito ligado na família, eu tenho uma certa predileção também para trabalhar com pais, até pela minha própria história. Como é que os pais podem contribuir com isso tudo? Seja com orientação para pais em casa, para domiciliar, para colaborar com o que está acontecendo na escola. Como é que a gente pode engajar esses pais aí para diminuir essas coisas difíceis, sabe? Maravilha. Vamos lá. Vamos pegar uma situação, vamos fazer uma simulação de uma situação, né, no sentido de que nós temos aí uma sala de aula, né, nós temos aí uma professora e uma auxiliar, que já passou por todo o treinamento, já passou por toda a capacitação aí de manejo de comportamento, professora que já sabe o que fazer naquele momento, que já sabe quais são os procedimentos, já conhece, já sabe como aumentar o repertório daquela criança, daquele aluno, ele tá tininho, lindo dentro da sala, né? Apresentou a atividade, ele faz, ele pede, se comunica, enfim, é aquela criança, né, um aluno que já está ali redondo, né, dentro ali das suas interações sociais e das suas questões comportamentais e pedagógicas. Ok, maravilha. Aí chega em casa, a mãe faz ao contrário, né? O pai faz ao contrário, a tia, a vovó, né? Aí a criança começa a gritar porque ele quer o chocolate, e aí gritou, a vovó não aguenta o grito, toma, chocolate, tunda. Aí a criança começa a, sei lá, jogar as coisas dentro de casa porque ele quer assistir o desenho. A mamãe já sabe que ele tá jogando as coisas por causa que ele quer o desenho. Opa! Você quer o desenho? Pumba, vai lá, ele liga o desenho, reforça o comportamento. E aí a criança vai aprendendo. Nossa, eu faço isso e dá certo, né? Vou fazer mais vezes. E o que pode acontecer é dessa criança ter também esses comportamentos improdutivos no contexto escolar. E aí, quando ele não quiser fazer atividade, ele vai utilizar isso também. Então, é aí que entra a família, né? Que é esse papel de potencializar aquilo que a criança aprendeu em outro contexto, em outro ambiente. É aí a dimensão, né, da generalidade que compõe a ciência ABA. Como é que eu vou ensinar que essa criança generalize esses comportamentos produtivos em diferentes contextos, em diferentes ambientes, na presença de diferentes pessoas, em horários diferentes, dias diferentes? Aí a família entra nessa parte, porque a família está com a criança por todo este contexto, né? Então, por isso que a família tem que estar a par, ali, junto com a escola, junto com o analista do comportamento que está orientando e treinando todo esse ciclo social do aluno, né, com TEA, e aí, né, a família replicar isso em casa. Não, se a professora faz isso na escola, eu também vou fazer aqui, para que isso também vai sendo aí uma ponte de ajuda entre ambas as partes. Ele vai ficar aí com comportamentos produtivos em casa e também com comportamentos produtivos na escola. Então é aí que entra, né? Olha a importância, né, Maria Elisa, da família ser treinada mesmo. Muitas pessoas, muitos profissionais não gostam de usar essa palavra treino, né? Mas é isso, gente, né? A gente tem que treinar, ter contato ali com a contingência, é prática, colocar a mão na massa, vamos lá, vamos fazer uma simulação, depois a gente vai lá para o real, como é que faz? Errou, volta, traz, discute e treina, né? E quanto mais a gente treina, mais a gente vai ficando experiente naquilo, né? E aí a gente consegue desenvolver cada vez mais o indivíduo de uma forma bem mais produtiva. Tá bom? Essa é a parceria que a família tem e deve fazer junto com a escola. E vice-versa, né? Escola fazer com a família. Agora tem uma É o mundo ideal, né? Tem uma pergunta para fazer com relação voltando lá no uso das estruturas, voltando naquele lance de usar a economia de fichas, a gente fazer uma narrativa social, de usar o que o povo chama de agenda, etc.
Bom, todo mundo sabe que o meu berço é no TIT, o TIT é basicamente formado por esse tipo de estrutura, né, que a gente vai adicionando nas contribuições que a gente vê que ele precisa, mas isso não é para todo mundo, né, Eric? E aí eu queria que você É, falasse um pouquinho sobre isso, porque eu vi esses dias uma criança que não tem ainda, não senta, não faz coisas mínimas, e ele tinha um quadro com um monte de beijinho de boca, assim, como se fosse economizando para poder trocar por alguma coisa maior lá no final, eu não entendi direito. A criança não tem, aquela criança não tem os requisitos para usar aquilo como economia do adiamento de reforço para ela não é a hora ainda, sabe? Daquele jeito, para aquele sujeito em especial. Fala um pouquinho sobre isso. Tem algum requisito que a criança tem que ter para poder usar aquele material estruturado, né? Fazer aquelas coisas bonitinhas que a gente vê o pessoal fazendo, a própria agenda, organizar um sistema de trabalho visual. Fala um pouquinho disso, porque isso me pertence profundamente, assim. Queria e te te ouvir. preocupa, né? Me preocupa muito. Vamos lá. Ó, Maria Elisa, a ciência ABA, né, ela tem esse conceito da aprendizagem por meio da repetição, né? Aprendizagem sem erro, por isso que tem aí as hierarquias de dicas, de ajuda, que vai promovendo o ensino até que a criança responda independente, né? E aí, entrando nessa questão da repetição, o que alguns estudos, né, dizem, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, no sentido de trabalhar a questão do pareamento. A criança não olha, a criança não tem os pré-requisitos, mas a gente vai utilizar os apoios visuais, porque por meio da repetição, ela vai pareando e aí, de repente, aos poucos, ela vai aprendendo, né, o que significa aquele símbolo, né, aquela imagem, por causa da relação aí, sei lá, utilizou bolo, entregou, ele sabe que entregando vai ter o bolo. Só que eu tenho também aí as minhas questões, né, meus questionamentos de que é necessário, né? É necessário a gente fazer o treino primeiro aí de pré-requisitos dessa criança, para depois a gente pensar inserir essas questões de apoios visuais, né? Porque tem um ponto a dizer nisso daí, que parece que demora mais, sabe? Quando você coloca ali de uma forma concomitante. A gente está fazendo pré-requisito aqui, mas a gente também está utilizando os apoios visuais. E aí demora para ela adquirir, né, a aprendizagem do uso daquele material, né, daquele apoio. Uhum. E aí a gente parece que não tem um resultado tão produtivo como era para ter depois de fazer aí o treino de pré-requisitos com a criança, como contato visual, né, ter comportamento de ouvinte, saber Uhum. esperar, né, ou Uhum. ter um comportamento de aluno, dependendo aí da faixa etária da criança. Enfim, é muito importante a gente tomar cuidado com essa parte também, né, de Uhum. saber qual é o momento que a gente vai inserir tais apoios visuais para dar o suporte necessário de uma forma correta, coerente, dentro do momento de desenvolvimento dela, que já é para ser utilizado, para que a gente tenha ganho mais significativos, né, um ganho mais produtivo no uso dessas ferramentas que servem para tudo, né, para ensino, para manejo, para vários tipos de procedimentos da aba.